Olá pessoal, tudo bem? Lembra do nosso risquinho de vaso com alamandas? Vamos dar continuidade à nossa pintura hoje. Para hoje nós vamos pintar esse vaso, vamos pintar as folhas e os botões. Olha só, estou começando a pintura do vaso pela base. Enchi essa primeira parte toda com cinza. Estou escurecendo aí o lado esquerdo com cinza chumbo. E vou acrescentar também um toquezinho de preto, para que essa sombra que eu comecei a fazer ela com cinza chumbo fique mais escurinha. Aí eu estou colocando um pouquinho de branco, para dar uma luminosidade, porque todo lado direito da nossa pintura levará mais luminosidade. Esse espaço eu enchi novamente com cinza. Vou terminar esse pedacinho aí com o branco. Olha só, eu quero que já vá ficando mais clarinho conforme venha para o lado direito. Cuidado para você não puxar muito esse branco. Essa parte aí, ela não é de muita luminosidade. Eu estou reforçando a luz desse espaço aí. E vou aprofundar mais essa sombra com cinza chumbo e um toquezinho de preto. Olha só, tô escurecendo mais com cinza chumbo. E vamos dar sequência pintando esse pedacinho aí todo de branco. Veja que o primeiro nós pintamos todo com cinza. O segundo nós pintamos metade basicamente com cinza e metade com branco. E esse terceiro nós estamos enchendo ele todo de branco. Ou seja, lado esquerdo mais escuro, o lado clarinho com bem maior luminosidade. Estou passando aí um pouquinho do cinza chumbo para dar uma sombra. É necessário, tem uma curvatura aí, umas depressõezinhas que precisam aparecer. E veja que já tem uma boa separação. Uma boa separação de sombra e de luz. Terminado de fazer essa nossa base, colocada essa nossa primeira sombra, vamos aprofundar um pouquinho mais os lugares que precisam de maior profundidade, literalmente falando, ou seja, maior sombra, que precisa ficar mais escurinho. Esse cantinho no chão, o encontro do vaso com essa bancada de mármore, a gente vai escurecer um pouquinho, é que um contorno basicamente. Só que você vai misturar um pouquinho, não vai deixar uma tinta solta aí em cima, tá bom? E não puxe esse preto muito longo. Ele precisa ficar bem centralizado esse cantinho. Olha essa parte aí de cima, que eu também estou levando um pouco de preto. Essa base, ela fica um pouco abaixo, né? Essa parte de cima do vaso fica mais afora. Então, quer queira, quer não, vai ter uma sombra aí. Vai resultar uma sombra bem marcada. Essa sombra eu vou começar a colocar ela com preto. Embora quando a gente pintar a parte de cima, vai precisar ter uma sombra bem marcada para esse cantinho aí. Esse encontro de base e a parte principal do vaso. Nessa hora, você precisa de pincelzinho pequeno, pincel 0, chato, ou número 2, bem cortadinho, bem lixado, para que você faça essas pequenas sombras sem borrar isso que já está pintado aí. Vá colocando esse preto, mas não deixe ele solto aí em cima. Você precisa emendar um pouquinho ele a essas tintas que estão aí. Agora eu venho com o branco, acrescentando mais luminosidade. Eu sei que quando secar vai ficar um tanto apagado. Essa base até pode não precisar reforçar o branco, mas para o vaso, depois de seco, a gente vai precisar reforçar o branco. Vamos pintar agora, começar a pintar a parte principal do vaso. Eu vou encher tudo isso aí com cinza. Tá vendo? Basicamente se emendou, não foi com fundo. Agora a gente vem com o preto. Com o preto, eu vou fazer o contorno, a separação do vaso e o fundo. Pode fazer esse contorno de cima a baixo, bem tranquilo.
Se você achar que você vai perder o seu risco, tiver com medo de perder seu risco nessa hora, você enche isso aí de cinza, mas deixa uma linha bem fininha separando o fundo do vaso, porque aí você coloca o preto em cima desse espacinho que você não pintar, faz a mistura do preto com o cinza e fica tudo certo. Misture bem essas tonalidades. Vá pegando preto aos pouquinhos, só um toquezinho, uma sujeirinha de pincel. Cuidado para você não levar preto demais para aí, afinal o nosso vaso é branco. Vamos lembrar que o nosso vaso é branco. Aí eu vou colocar um pouquinho de branco. Vamos espalhar, você pode deixar uma linhazinha de separação, tá vendo? Entre uma porção dele e outra. Depois disso tudo secar, a gente vai ver a necessidade de colocar mais branco ou não. Não se preocupe muito se você estiver achando que o seu vaso ainda tá escurinho. Afinal é branco e a gente tá usando bastante cinza, né? Vamos encher essa porção novamente toda com cinza. A parte de cima eu vou fazer aquele mesmo processo. Aliás, eu vou fazer aquele mesmo processo com o preto, mas principalmente essa parte aí de cima que a gente ganha uma separação melhor. Olha só, todo o contorninho. Veja que esse preto desce aí embaixo também encostando na base. Não se preocupe, isso não vai se emendar. Faça igual a outra porção, emende bem esse preto a esse cinza. Esse daí, gente, é um pincel número 8. Ele tá bem cortadinho, lixado, mas é um pincel número 8. Não vou usar pincéis muito grandes para pintura desse vaso, dessas folhas e flores. Vou usar o pincel do pincel número 0 ao pincel número 8, que é o caso desse. O que mais vou usar para esse vaso vai ser esse pincelzinho, que ele é um pouquinho maior, né? O número 8 não é tão pequenininho, mas eu vou entre o 8 e o 6. Veja que eu vou pegando mais preto, vou misturando a isso aí. Cuidado para você não borrar essa primeira porção, que ela já está prontinha. Eu tô tirando o excesso de tinta que tem aí. Se eu for tirar com o pincel, pode ser que eu borre. Por essa razão, eu estou tirando dessa forma, com o dedo mesmo. Vamos misturar bem. Procure não deixar muito manchado. Agora, gente, vamos pegar o branco, vamos colocar luminosidade na nossa pintura. Você pode levar uma boa quantidade de branco, mas vá levando aos pouquinhos. Aí você vai espalhando, vai unindo, pegue mais branco e assim você vai deixando no seu gosto, do jeito que você quiser. Só lembre-se que o lado esquerdo é uma região que leva menos luminosidade, logo ela precisa realmente ficar mais escura. O lado direito a gente coloca uma quantidade maior de branco. Eu vou espalhando aí o branco, veja que eu vou levando aos pouquinhos, misturando. Depois, com certeza, ainda vai haver a necessidade de reforçar esse branco. Está bem escuro, mas para todo caso, eu também não vou colocar tanta luminosidade para o meu vaso. Para a pintura do vaso, eu vou emendar melhor as tintas. Eu não quero que ele fique tão manchado quanto o fundo. Depois eu vou colocar umas manchinhas ainda aí em cima, mas pouca coisa. Essa parte aí de dentro, ela fica um toquezinho mais escura, porque tem uma profundidade mesmo. É bom que você deixe aparecer. Agora, vamos começar a pintar esse outro lado. Nessa outra porção, eu não vou encher tudo de cinza. Veja a quantidade que eu coloquei de cinza. Tô esfumaçando essa tinta, olha, para que ela receba melhor o branco que eu vou terminar de encher essa porção. Agora, pego o branco e termine de encher tudo isso. A preferência é as emendas. Depois que você fizer toda a sua emenda, branco com cinza, então você se preocupa com essa parte mais lateral, fazer o acabamento.
Olha só, vamos enchendo tudo isso, emendando bem as duas tonalidades. Dessa vez, o preto, ele vai ficar mais forte na parte de cima e para a esquerda. Essa região aí em cima, eu vou deixar esse preto assim mais marcado ainda, por conta das sombras, dessa flor, desse botão, dessas coisas que estão aí, dos elementos que estão aí dentro desse vaso, que acaba projetando uma sombra em cima do vaso em si, porque elas estão deitando sobre ele. Olha só o contorno que eu vou colocando aí com preto. Esse contorninho eu vou deixando ele mais suave, conforme eu vou descendo, indo para uma região mais afora da sombra dessa flor, principalmente. A parte de cima eu vou deixar o preto aparecer bem mais. Essa de baixo eu vou unir, olha só, vou unir melhor isso aí. Não vou deixar um contorno assim marcado, né, embora esteja grosseiro, mas eu vou emendar melhor ele, puxar fazendo uma sombra. Pode deixar bem escurinha a parte de cima e vai suavizando conforme vai descendo. Observe que próximo à base dele, ao chão, ou a bancada de mármore, fica um pouquinho também mais escuro. Agora, gente, eu vou manchar um pouquinho isso aí com o cinza lunar. Eu disse que ia manchar um pouquinho e estou começando essas manchinhas. Mas veja que essa mancha, eu vou deixar ela um tanto emendada, não vou deixar ela muito marcada, igual eu fiz no fundo. Pegue pouquinha tinta, coloque de forma que dê para aparecer um toque azulado desse cinza lunar. Vou continuar manchando nessa parte aí de cima, olha, vou colocar um pouquinho de mostarda. Bem pouquinho de mostarda. Coloque, limpe o pincel para não ir muito excesso e espalhe esse pouquinho que foi levado. Vá limpando o pincel para não ficar amarelo demais isso aí, tá? Mas, se ao acaso ficar muito escuro essa manchinha, você quiser suavizar mais, pega um pouquinho de branco, igual eu estou fazendo, passa aí em cima que vai ficar mais suave. Para essa outra porção, eu vou começar também com cinza. Olha só, vou distribuindo cinza. Não vou encher tudo com ele, vai ser o mesmo processo. Ele vai ficar ainda mais curtinho para essa região aí em cima, embaixo dessa pétala, dessa flor. Vou descer também pelo risquinho lateral, aí precisa ter uma sombra. Olha só, por baixo da pétala, você vai colocando um pouquinho. E aí, você vai descer bem curtinho, tá vendo? Só um contorno grosseiro, porém um contorno bem menor que do outro. Agora, eu vou terminar de encher tudo isso aí com branco. E vou vir com o preto. Sempre vou usar o preto para dar uma sombra assim mais profunda para essa região de cima, essa região que está por baixo dessas pétalas dessa flor. Essa lateral eu também vou escurecer um pouquinho, porque tem uma profundidade boa nessas separações dessas porções que formam esse vasinho. Olha só, essa região aí em cima está bem escura. Para baixo, o lugar mais livre, eu tô deixando com menos sombra, mais luminosidade. E depois que estiver seco, a gente reforça mais esse branco. Não cresça demais o preto. Veja que eu deixei ele até bem marcadinho, embaixo daquela pétala, mas eu não cresci demais. Essa região aí embaixo, com a sujeira do pincel mesmo, vai dando conta de você fazer a sombra aí, que é bem curtinha, bem suave. Vou colocar mais uma manchinha com mostarda aí em cima. Vou manchar levemente essa parte aí embaixo, olha, é quase nada aí embaixo, tá? Acaso foi muita tinta, coloque o branco para suavizar. Eu não vou colocar agora, porque depois eu ainda venho com o branco aí. Para esse restante, vai ser todo com o branco e eu vou colocar as sombras aí em cima. Vamos começar escurecendo com o cinza chumbo mesmo.
para já ir deixando mais marcado. Eu não vou colocar o cinza, dessa vez o cinza puro. E vou reforçar a sombra de soy com o preto. A sombra que vai para esse canto, gente, já vai ser assim bem curtinha, acompanhando essa outra. Tá vendo que tá mais marcado com o preto aí? Por que que eu tô manchando isso aí de amarelo? Essa nossa florzinha aí, ela será amarela. Então, eu vou deixar refletindo um pouco da tonalidade dela por essa região. Tô manchando também um toquezinho aí com o cinza lunar, para dar aquele toquezinho de azulado. E agora, vamos para nossa folhinha. Essa folha, eu vou encher ela toda de verde oliva. Eu vou fazer folhas em tons diferentes. Aí, na sua casa, eu tô passando agora verde bandeira, manchando esse verde oliva, tá? Aí, na sua casa, você pode escolher uma tonalidade e pintar todas. Ou fazer em tons diferentes também. O fato é que, às vezes, falta uma tonalidade de verde e as pessoas ficam preocupadas com que outro verde poderia estar substituindo. Então, vamos pintar já em tons diferentes. Passei de base verde oliva, manchei com verde bandeira e tô, olha, com um pouquinho de branco, fazendo luminosidades para cima dessa folhinha, levando luzes para cima dessa folhinha. Eu estou usando, para pintar essa folhinha, um pincelzinho número 2, chato, cortado, lixado. Eu vou usar 3 pincéis número 2, um com pelinhos maiores, arredondado, outro com pelinhos menores, cortado reto, e outro bem acabadinho, quase nada de pelinhos, para colocar os detalhes. Aquele pincelzinho bem velhinho. Esse daí, ele tem pelinhos maiores. Tô espalhando aí essas luminosidades, usei ele também para encher minha folhinha. Agora, eu vou vir com esse outro. Esse não está com os pelinhos arredondados, e sim cortado reto. Tô pegando tinta na quininha do pincel, para me ajudar a fazer esse acabamento. E assim, para as nervuras, você pode estar usando um pincelzinho mais acabadinho, quase nada de pelinhos. Olha só, com a quina do pincel eu tô conseguindo colocar as sombras essas com verde pântano, para fazer uma profundidade maior no centro dessa folha. Algumas delas, basicamente, não aparecem, dependendo da luminosidade, do lugar onde ela está, basicamente não aparecem as nervuras, outras aparecem bem marcadinhas. Eu só vou arrumando isso aí. Tinta só na quininha do pincel. Veja os pontos que eu estou colocando as sombras, onde eu coloquei as luzes. A pintura da folha em si, ela não varia muito. O que vai variar são as tonalidades que vou colocar sobre elas. Agora, com um pouquinho de branco, pincel número 0, eu vou marcar um pouquinho aí essa curvatura que ela faz. Os toquezinhos, como que de nervuras, que eu vou apagar, eu não vou deixar assim a tinta solta aí em cima. Agora, com o meu pincelzinho, com mais pelinhos, eu vou apagando isso aí. Agora, gente, vamos pintar essa outra folha. Eu vou pintar esse espaço aí atrás, todo com verde pântano, deixar bem escuro. Pode não fazer parte da folha, mas eu vou pintar como se tivesse uma folha aí por trás, embora eu não detalhe. Essa outra folha, eu vou encher com o verde pinheiro. Vou encher tudo isso aí com verde pinheiro. Depois eu vou vir com o verde pântano e vou começar a escurecer, principalmente essa parte aí em cima, que está por trás de tudo isso, de folha, de botão, de pétala de flor. Vou deixar bem escura essa região de cima. Vou fazer também o contorninho aí desse botão e o centro da folha. Você vai ver que ela vai ser sempre bastante marcada, principalmente essas curvaturas que tem nas bordas dela, a gente aproveita
para fazer uso de sombra e de luz, para marcar bem sombra e luz. Mas não varia muito a forma de pintar elas. Olha só, o verde pântano, eu colocando aí algumas sombras mais marcadas, já dando a ideia de nervuras. E veja que eu não tô deixando risquinhos mesmo, como algumas folhas levam, de nervura. Eu tô deixando a ideia de que ali tem nervuras. Por enquanto, nós fizemos uso só do verde pinheiro e do verde pântano. E esse é um pincel número 2, cortado e lixado. Lembrando que para as folhas eu tô trabalhando com 3 pincéis número 2 em tamanhos diferentes. Às vezes eu digo que estou usando o pincel número 2, mas o tamanho de um para o outro, você percebe que eu saio mudando, não é? Mas o tamanho de um para o outro, do pelinho deles, tá diferente. Essa folha, ela está assim por trás, eu vou deixar ela escura, bem escura, mas eu vou pintar outras ainda mais escura que essa. Como eu disse, eu vou deixar aqui guias de cores para vocês, de folhas. A primeira nós pintamos com verde oliva, com verde pântano e o branco. Essa daí nós estamos fazendo uso do verde pinheiro, verde pântano e tô usando agora um pouco de verde musgo. Verde musgo para detalhar um pouquinho a ideia de nervura dessa folha. Depois que secar, esse verde musgo pode apagar um pouco. Você pode estar reforçando. Se você achar que ficou muito escuro, quando ele apagar um pouco, você reforça novamente. E observe que a ideia de nervura com esse verde musgo tá se mostrando mais centralizada. Conforme a gente vai se afastando para as bordas da folha, a gente vai sumindo esse verde. Tá vendo? O centro, a principal, está mostrando bem. As laterais, elas estão saindo e sumindo, se perdendo conforme vai indo para as bordas. Essas nervuras, elas acabam ficando bem marcadas com o verde pântano, tanto na parte de cima quanto de baixo, dos dois lados. Porém, que a parte que é voltada para o chão, para o mármore, ela vai ficar mais marcadinha, mais escura. Essa sombra central, elas vão sumindo conforme vai se afastando do centro da folha, indo para as bordas. E para as bordas, a gente também vai usar um pouquinho de sombra nas partes mais baixinhas. Olha só, tá vendo essas curvaturazinhas assim? Eu vou escurecer levemente. E vamos colocar um pouco de luminosidade também. Além de escurecer essa região mais baixinha, vamos então dar um pouco de luz para a região que tá mais afora, mais alta, num relevo superior. Com o verde pistache, eu vou espalhar, olha, um pouquinho. Cuidado, não coloque demais. Lembre-se que essa folha está lá por trás, ela precisa ficar mais escurinha mesmo. Vamos distribuir uma pequena porção de verde pistache. E vamos então agora pintar o nosso botãozinho. Começar com esse botãozinho. Vou começar passando verde pinheiro para o cabinho dele, vou deixar ele mais escurinho. Vou espalhar agora, dando sequência com verde musgo, espalhando para cima do botão. E dar sequência com o verde pistache. Seria o botão da florzinha amarela. Então, eu vou deixar ele uma mistura do verde pistache e do mostarda. Aí, eu tô passando um pouquinho de verde musgo. Vou deixar ele um pouco riscado, um pouco manchado. E vou pegar um pouco também de verde pântano para escurecer esse encontro dele com essa pétala de flor. Deixar uma sombra mais marcadinha. Aí, em cima, eu tô distribuindo um pouquinho de siena natural. Em cima dessa mistura de mostarda e verde pistache. Para encher isso aí de mostarda e verde pistache, eu peguei as duas tonalidades ao mesmo tempo no pincel. Agora, com um pouquinho de sépia,
eu vou colocando umas sombras aí mais marcadinhas. Cuidado, o sépia é bem pouquinho. A gente não pode abusar na quantidade dele, porque a gente tem que lembrar que esse botãozinho tem que ficar mais para esverdeado, lembrando um pouco o amarelo, que é da florzinha amarela. Com um pouquinho de branco, eu vou distribuindo umas luminosidades aí por cima, uns brilhinhos. Pouquinha coisa, você pega quase nada no seu pincel e vai distribuindo aos pouquinhos, não tenha pressa. Não leve muito branco de uma vez, para você não apagar essas tonalidades que já colocamos aí. Os brilhos que nós vamos colocar serão pouquinhos. Olha só, uns excessozinhos soltos por aí por cima, tá vendo? E ele é assim mesmo, esses botõezinhos, eles aparecem um tanto manchadinhos, com os brilhinhos, umas separaçõezinhas bem discretas de pétalas que vão abrir mais adiante. Esse botãozinho, ele não é aquele botão que já tá próximo de abrir a flor, ele ainda é pequenininho. Tô marcando um pouquinho mais o siena e deixando mais escurinho, mais amarelado. E distribuindo, olha, excessozinhos de branco. De brilho. São coisinhas, como vocês estão vendo, que é bem detalhado. Vários detalhezinhos que a gente vai ter que ir colocando com pincéis bem pequenos, porque esse desenho não é um desenho que tenha botões, folhas, coisas assim muito grandes. Embora fique a seu critério o tamanho que você quer imprimir o desenho para você pintar. Esse outro botãozinho aí, eu vou fazer ele bem verdinho mesmo. Vou encher ele com verde pistache puro. Dessa vez eu não vou colocar o mostarda junto com o verde pistache e vou marcar ele um pouquinho com o verde pinheiro. Coloquei um toquezinho de verde pinheiro por essa região, fazendo que um contorno, basicamente. E vou marcar essa parte aí também, essa parte central, deixar um pouquinho riscado. Agora, eu peguei um toquezinho de mostarda e coloquei para a pontinha dele. Para a folha, gente, para essa folhinha, eu não vou pintar diferente das outras. O que vai mudar um pouco é a cor. Enchi ela de verde pinheiro. Agora, eu estou marcando, colocando luminosidade com verde pistache. Até então, são as tonalidades da de baixo. Sempre pegando um pouquinho a tinta, puxando, deixando até um tanto riscado. Não estou me preocupando em emendar muito isso aí. Você tem que ter um cuidado para você não borrar o seu botãozinho, não colocar tons que saem emendando eles. Agora, eu tô colocando um pouquinho de azul caribe. A luminosidade dela, eu vou colocando com o azul caribe e com o verde pistache. Na folhinha de trás, nós usamos também o verde pinheiro, o verde pistache, também vou colocar o pântano, só que a luminosidade da folhinha de trás, eu coloquei só com verde pistache. Dessa da frente, que está mais afora, eu vou colocar com azul caribe e com verde pistache. Estou usando agora aí o verde pântano para fazer as sombras em volta desse botãozinho e também para colocar todas as sombras que precisar na minha folhinha. Nessa região central, só vamos distribuindo uma pequena porção. O verde pântano, ele é muito escuro, você tem que ter cuidado com a quantidade que você vai levar aí. O ideal é que você vá pegando de pouquinho, bem pouquinho e espalhando. Conforme vai precisando de mais, você pega mais. Você pode observar também que a pintura das minhas folhinhas, elas não mudam, é sempre a mesma coisa. Elas têm essa curvatura que acaba ficando com a parte superior mais clarinha e essas depressões que a gente tá colocando com uma sombra, geralmente com verde pântano. Olha só. Depois a gente vai reforçando essas luminosidades. Essa parte aí embaixo eu vou deixar bem escuro. E para essa região aí, eu vou distribuir também uma porção do azul caribe. Você pode estar usando nessa hora o azul bebê. Eu coloquei o azul caribe para deixar um toquezinho mais escuro mesmo. Olha só, vou puxando, essa parte aí ela tem mais luz. E nessa hora você vai espalhando, deixando
dando a impressão de nervuras. Você pode ir deixando riscadinho. Não precisa emendar tanto. Olha só, quase que um contorno central, nervuras bem apagadinhas, levemente marcadas. A gente não vai deixar elas assim tão forte, a gente vai dar uma apagadinha nisso aí para não ficar esses riscos soltos aí em cima. Tá vendo? Vou dando uma apagadinha na lateral de cada uma. Você escolhe um dos ladinhos para onde você quer puxar a sua luminosidade. Essa região aí, elas aparecem mais marcadas. A região tá mais escura, mas a gente vai colocar o contorno e apagar eles também. Não deixe nada assim muito solto aí em cima. Como eu disse, algumas folhas quase não aparecem as nervuras, outras aparecem. No entanto, não é uma nervura larga, uma nervura muito marcada, é algo mais discreto. Agora, vamos para as sombras dessas laterais e marcar também sombras para essas nervurinhas. Olha só, o verde pântano, nessa hora, vou colocando a nervura do lado, aliás, a sombra do lado da nervura e puxando um pouco. Essa sombra eu tô deixando ela mais para a parte de fora, eu não tô levando ela tanto para dentro. A região de dentro já está bem escurinha. E também não deixa excesso. Vai espalhando, colocando e espalhando. Para essa folhinha, eu vou deixar ela assim mais marcada, mais riscadinha mesmo. Embora eu ainda vá reforçar um pouquinho, principalmente essa luminosidade. Cuidado para você não deixar o azul, como tá aí, olha, aparecendo demais. Ele tem que ficar uma coisinha mais misturada ao verde. Os toquezinhos, aqui e ali, ele tá fazendo a função de luminosidade, então a gente precisa dar uma espalhada nele aí. Essa região também, eu vou colocando, olha, reforçando luminosidade com o azul. Lembrando que a nossa luminosidade inicial para essa parte foi o verde pistache. Vou marcar uns cantinhos, uns contorninhos com o azul. Esse azul que eu tô usando é o azul Caribe. Esse é o pincelzinho número 0. Os lugares mais escuros fica bom de você colocar esse contorninho. Para essa outra folha, eu vou fazer ela bem mais clarinha. Vou fazer ela como se ela fosse mais novinha mesmo, embora ela seja grande. Veja que eu enchi boa parte dela com o verde musgo e tô terminando esse pedacinho aí em cima com verde folha. Caso você não tenha todas essas cores, você escolhe uma dessas folhas que você tenha os tons e pinte todas elas. Vou encher essa parte aí toda com o verde pistache, vou marcar um pouquinho aí embaixo com o verde musgo. De início com o verde musgo, vou fazer um contorno basicamente e vou fazer um contorno um pouco irregular. Tá vendo? Estou deixando umas partes arredondadas aí embaixo, mais arredondado. Esse verde musgo, você coloque pouquinho e não leve ele até em cima. Ele vai ficar aqui uma sombra aí embaixo. Tô passando um pouco de siena natural, nessa parte mais alta, mais afora. Vou colocar aí um toquezinho do azul bebê. Você pode estar colocando o branco se você não tiver o azul bebê, viu? Não tem problema. Essa parte aí, eu vou colocar aqui umas nervuras com esse azul bebê. Veja que eu coloquei assim bem grosseiro, mas eu vou apagar. Vou deixar uma sombra. Não vou deixar nervuras fininhas não, tá? Vá pegando aos pouquinhos. Não leve muita tinta de uma só vez. Se você levar, vai clarear demais,
vai apagar um pouco esses verdes que estão aí, não é a intenção. Tinta só na quina do pincel, só um toquezinho. Esse é um pincel número 2. Os pelinhos dele está cortado reto, não está arredondado. Aí eu tô subindo um pouquinho mais a sombra, dando uma ideia também de nervura. Tô subindo com o verde musgo, mas nessa hora você pode colocar até um pouco de verde pinheiro para essa parte de baixo, que é o caso aí, ó, principalmente o encontro da pétala com a folha. Você pode colocar o pântano ou o pinheiro. Se colocar o pântano, coloque bem pouquinho. Cuidado que ele é muito escuro e essa folha ela tá bem clarinha, bem suave. Essa região aí de cima já cabe o pântano. Ela tá mais escura, essa parte aí de dentro. Você pode estar colocando um toquezinho de verde pântano. Para essa outra folha, gente, eu vou encher toda com verde pântano. Vou deixar ela bem escurinha, ela tá bem por trás. Eu vou deixar ela bem escurinha e vou pintar essas da frente com mais luminosidade. Essa outra eu vou deixar ela assim bem escura. A luz que eu vou colocar sobre essa folha aí de trás vai ser com o azul bebê. Verde pântano e azul bebê. Olhe só como eu estou levando luminosidade para ela. Essas partes mais acima, no relevo mais superior, ficam mais clarinhas e as outras ficam mais escurinhas mesmo. Vou fazer uma nervurinha mais marcada para esse centro. Olha só a separação dela. E vou colocar umas luminosidades dando ideia de separação de nervuras. Tudo isso com o azul bebê. Aquele pincelzinho número 2 cortado reto. Ele não tem os pelinhos arredondados. E vou espalhando porções de azul bebê. Não leve muito de uma vez. Coloque, faça a união lateral dessa tinta. E depois você vai reforçando conforme a necessidade. Se depois que sua folhinha secar, você achar que apagou demais, porque quando seca a tinta acaba apagando um pouquinho, você não tem problema, reforce um pouquinho mais esse azul. Olha só, veja que eu tô levando uma boa porção agora, pouquinha tinta no pincel. A boa porção que eu falo é colocando mais que a gente consiga enxergar melhor. Mas esse mais eu vou levando aos pouquinhos, para não levar muita tinta de uma vez e acabar colocando além do necessário. Essa parte aí de baixo, veja que eu também clareei um pouquinho. E para essa região aí de fora, clareei a parte de lá, mas eu vou escurecer um pouquinho o encontro da dobrinha depois com o próprio verde pântano. Tô deixando uma nervura marcada para esse centro, com azul bebê. Olha só a nervurinha de azul bebê. Veja que ela dessa vez ficou bem marcadinha. Vou colocar um toquezinho de verde musgo, só para suavizar esse tom muito escuro, mas é só um pouquinho, viu? Não coloque demais, porque a ideia é deixar essa folha bem escura mesmo. Essa parte ainda vou colocar um toquezinho, vou sair distribuindo umas manchinhas de verde musgo. Ou seja, para essa folha, nós fizemos uso de verde pântano, verde musgo e azul bebê. E usei o pincelzinho número 2. Estou distribuindo mais luminosidade, coisa que você pode estar fazendo, deixando para fazer depois de seco. Para agora, eu tô colocando, tô tentando deixar ela já pronta, para não haver necessidade de eu fazer reparos depois nela. Vai ficando, então, aí mais uma dica de tonalidade de folha para você. Só o verde pântano, o musgo. Se você não tiver o musgo, você pode estar colocando um toquezinho do verde pistache ou folha, tá bem? Até mesmo o pinheiro você pode estar colocando. Para essa outra folhinha, eu vou encher ela quase toda com o verde musgo. Vou terminar essa parte aí embaixo com o verde pântano. Ou seja, ela está mais à frente, eu vou colocar ela um pouco mais clarinha. No entanto,
ainda bastante escura, para combinar com essa que está aí atrás. Emende bem essas tonalidades. Veja que o centro dela eu já vou deixando mais marcado, mais escuro mesmo. Se tiver difícil de fazer a emenda, pegue um pouquinho mais do verde musgo, no caso, o verde mais clarinho, e vá colocando em movimentos circulares e ela vai emendar bem. Olha só, tô escurecendo um toquezinho mais. Quero que ela fique mais clarinha que a de trás, porém escura ainda. Agora, vamos pegar o azul bebê e vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez na folhinha lá de trás. Essa parte de baixo eu vou deixar com mais luminosidade. Veja que eu tô puxando tipo nervuras, separações de nervuras, mas eu não tô deixando risquinho, aqueles risquinhos fininhos de nervuras, né? Olha só. A parte de cima não será diferente. A gente também vai fazer essa ideia de nervuras, separação de nervuras, só que a diferença é que eu vou puxar de fora para dentro. E essa de baixo eu puxei de dentro para fora. Vamos apagar um pouco esse azul bebê que coloquei aí, para ficar com luminosidade, porém não tão clarinho. Vou colocar entre elas um pouco do verde pântano, para dar uma sombra maior, deixando que a luz dessa folhinha esteja mais voltada para essa parte de baixo, essa metade de baixo. As bordas, eu vou deixar esse contorno bem marcadinho. E agora, gente, eu vou encher essas folhinhas bem novinhas, todas de verde folha. Pode encher isso aí tudinho, até o cabinho. Tô passando um pouquinho de verde pinheiro para esse cabinho e vou subir também nas separações das folhas. Esse verde pinheiro, eu vou usar ele bem pouquinho. Olha só, tô usando aí nessa parte de baixo. Observe que ele é um verde assim mais escuro. No entanto, embora eu tenha colocado em cima do verde folha, mas eu coloquei tão pouquinho que tá suave. Não tá algo muito agressivo, muito marcado. Essa separação aí também vou colocar, fazer a separação de todas elas. Um toquezinho de tinta. Tem essa dobrinha aí da pontinha dessa folha, que eu também vou marcar a parte de baixo e a parte de cima. Puxar ele mais longuinho. E vamos agora colocar um pouquinho, bem pouquinho, de siena natural para as pontinhas, para essas pontinhas de cada uma das folhinhas. Olha, é só um toquezinho, você não precisa levar muito siena natural nessa hora, tá bom? E coloque uma porçãozinha para cada uma delas. Essa outra não apareceu, eu não percebi. Quando eu tô filmando, eu não consigo enxergar a posição que o celular fica, eu não consigo enxergar como tá ficando a pintura, então acabou sumindo um pedacinho da folha e eu não percebi. Aí embaixo, eu tô com meu pincelzinho número 0 e reforçando, fazendo um contorninho mesmo com o verde pinheiro. Vou marcar uns pontinhos de nervura, vê só como eu vou marcar, bem grosseiro. Não é para deixar dessa forma. Você vai colocar o excessozinho, mas depois você vem com um pincelzinho chato, de preferência, e dá uma apagada nessas nervurinhas. Ficaria algo estranho deixar essas folhas com essas nervuras assim, tão agressivas, uma pintura tão forte. Colocado todas as minhas nervurinhas, olha só, com verde pinheiro. Agora, vamos pegar um outro pincel, um pincelzinho chato, esse daí bem acabadinho, quase não tem mais pelinhos, e vou apagar um pouco cada uma delas. Não é para você sumir com elas, mas você apagar um ladinho delas, apagar deixando bem suave, tá vendo? Fica mais agradável pra gente ver esse trabalhinho. Todas essas precisam apagar um pouco, deixando que uma sombra. Observe que antes tinha um risquinho mesmo, um contorno. Agora esse contorno, ele tá se transformando em uma sombra
ao lado dessa que seria uma nervura. Vá fazendo devagar, com cuidado para não apagar de tudo e suavizando. Olha só como vai ficando diferente. Terminado aí essa parte, a gente precisa marcar um pouco as separações delas. Nessa separação, você é só aprofundar um pouquinho com o verde pinheiro entre uma folha e outra, fazer um contorninho. Essa parte que eu tô pintando aí agora é um pedacinho de fundo que ficou aí faltando fazer. Eu não percebi, acabei deixando ele de fora. Mas agora eu enchi ele todo com o verde soft, dando sequência ao fundo, que eu já tinha feito aí antes. E tô passando cinza chumbo. Vou manchar isso aí com cinza chumbo, uma vez que no em volta eram as tonalidades que estavam sendo usadas. Eu vou dar a sequência, só isso. Olha só, manchar aí um pouquinho levemente a parte de cima, mais forte a parte de baixo. E vamos pintar também esse restinho aí em volta. Isso aí tudo é parte do fundo que sobrou. Enchi tudo com o cinza chumbo e vou passar um pouquinho de verde soft desse lado mais para o esquerdo e o restante fica assim mesmo, não se preocupe. O lado esquerdo deu uma luminosidade maior. O lado direito, se passar um pouquinho dele, bem suave. Terminado a parte, enfim, toda a parte do fundo, vamos voltar para nossas folhinhas. Para as nossas folhas, eu vou dar a sequência pintando elas bem escurinhas. Olha só, vou pintar essas três aí, tudo de verde pântano. E vou pintar igual àquela outra. Estou distribuindo um pouquinho de verde musgo por cima delas, bem pouquinho. Agora, com o azul bebê, eu vou colocar luminosidade. Olha só, uns toquezinhos de luz sobre essas folhinhas. E deixei assim, bem acelerado o vídeo, porque não se diferencia daquela outra que nós pintamos, tá bem? Olha só, vou fazendo as marquinhas, dando a ideia de que tem uma nervura aí central, porém não vou as colocar, só do meio mesmo a principal, que eu vou deixar mais marcada para essa folha. Essa outra eu deixei esse espaço sem pintar, porque de repente você pode ter dificuldade de encontrar ela se você encher tudo. A emenda dessas duas folhas, você pode deixar assim, um pedacinho sem tinta, que você vai preencher depois com o azul bebê, para você não se perder. Essa outra que levou uma porção maior de verde musgo, eu enchi ela, coloquei a base dela de verde pântano e coloquei para a pontinha dela, para essa parte mais de fora, uma porção maior de verde musgo. Agora também vou distribuir, da mesma forma que nas outras, o azul bebê. Se você não tiver azul bebê, você pode estar usando o branco, tá bem? Você pode usar marfim, pode usar areia, pode usar o branco, o amarelo bebê, um verde bebê, enfim, a cor que você tiver clarinha aí na sua casa, para você detalhar a sua folhinha. Veja que eu coloquei bastante luminosidade, mas ainda não está pronto. Alguns pontos eu estou reforçando o verde musgo. Ela está mais afora e ela está indo para uma região de onde vem luz. Então, por essa razão, eu estou colocando, reforçando mais verde musgo para ela. Essa outra folha, eu enchi ela quase toda com verde musgo. Terminei com verde pistache e com verde pântano, aliás, com verde bandeira, eu vou manchar ela um pouco. Vou passar o azul bebê, colocando luminosidade. Só vou deixar essa nervura principal aparecendo bem. As laterais serão só luzes fazendo a separação delas, tá bem? Olha só. Deixando umas regiões mais salientes e outras num relevo mais inferior. Isso que eu tô colocando agora é o verde pântano. Estou colocando aí as sombras entre os espaços de nervuras.
Vou fazer aqui um contorninho aí, olha, com o verde pântano pelo lado de fora. Essas partes mais baixinhas pode colocar em todas elas. E aí vai ficando a nossa outra folhinha. Agora vamos pintar esses botõezinhos. Eu vou encher essas sépalazinhas menores, eu vou encher elas com amarelo bebê e parte do botãozinho, tá vendo? Vou terminar ele com púrpura. Vou terminar de encher isso aí com púrpura, vou emendar esse amarelo bebê para que fique mais suave. Ou seja, a parte da pontinha do botão, ele vai ficar mais escurinho. Essa parte que vai vindo para o cabinho dele, vai ficando mais suave. Mas não desça esse púrpura para o cabinho, deixe só para o botãozinho mesmo. Esse daí é um pincelzinho também, número 2. Olha só, fiz a emenda, veja que ele ficou bem rosadinho, tendo a pontinha mais escura. Para essas sépalazinhas, eu vou marcar um pouquinho, fazer um contorninho bem suave, olha. Com o púrpura, cada uma delas vai levar um toquezinho. Veja que eu tô colocando quase nada e só para a borda. Você não vai encher isso aí de púrpura. O púrpura, ele vai ficar mais voltado para o botãozinho. Vou colocar esse toquezinho de púrpura para cada uma dessas sepalazinhas, principalmente as pontinhas delas, as bordas. E esse cabinho desse botãozinho eu também vou colocar um pouquinho, mais para a parte de baixo. Só ele vai também receber esse toquezinho rosado em cima desse amarelo bebê. Fazer a separação aí da sépala com o cabinho do botão. E vamos separar bem aí, porque o cabinho, ele tem uma separação dele com o botão. Não tem misturas para esse encontro. Algumas não mostram misturas. E eu não quero colocar misturas para essa minha. Vou deixar mais amareladinho aí mesmo. Agora, para esse encontro, essa parte de baixo, vamos assim dizer, de cada uma sepalazinha, eu vou colocar um pouquinho de verde pistache. Vamos já começar a fazer uma separação, colocar uma sombra com verde pistache. Só coloque pouquinho e coloque mais para a região de baixo. Conforme ele vai indo para a pontinha, ele vai ficando mais amarelado mesmo, com esse toquezinho de púrpura. Elas são bem suaves. Esse outro botão, eu vou encher ele todo de púrpura inicialmente. Vou pegar um pouquinho de amarelo bebê e vou suavizar essa parte aí de baixo. Não leve o amarelo bebê para a pontinha dele, não precisa, ele é mais escurinho a pontinha. E vamos pegar agora o vinho. Com o vinho, a gente vai sair distribuindo umas sombras. Olha só, umas sombras bem mais marcadinhas. O botão dessa flor vermelha apresenta mais ou menos essas tonalidades. O botão da rosa, aquela rosinha mais escura, e até de uma que é mais suave, mas para salmão também, recebe mais ou menos essas tonalidades, tá? Sendo que aqui a salmão, ela recebe a tonalidade mais suave, mais clarinha. Olha só, vamos marcar também esse daí, colocar as sombras para essa região de cima. Lembrando que para a pontinha do botão, ela fica sempre mais escurinha. Para baixo, ela fica bem mais suave. Nós vamos sair manchando, gente, esses botõezinhos. Vai ser uma questão de observação, porque eles recebem algumas manchinhas mais escurinhas, outras mais clarinhas, uns brilhinhos soltos por aí por cima. E então, eu vou sair manchando, tentando representar essas marquinhas que tem em cima desses botõezinhos. Agora, eu já tô colocando luminosidade, eu não vou colocar com branco, eu tô usando aqui o amarelo bebê, que tá aqui aberto, a tinta tá aqui aberta. Eu já tô aproveitando e colocando com ela mesmo. Mas, você pode estar usando o branco, não tem problema. Ao acaso, você não tendo o amarelo bebê, você pode estar enchendo e sair com o verde soft, ou você pode estar enchendo com areia, com marfim,
e colocando os toquezinhos verde pistache para deixar assim mais esverdeado esses sepalazinhos. Olha só, esse daí de baixo eu também coloquei o vinho, tô colocando aí umas luminosidadezinhas com o amarelo bebê. Vou colocando essas luminosidades com batidinhas. Agora com o pincel zero, eu tô melhorando a separação dessas sépalas. Eu tô fazendo o contorninho do em volta delas com o púrpura. Bem pouquinha tinta, um contorno bem suave, quase que umas pelagenzinhas como a gente coloca nos botões ou nas sépalas das rosas. Caso algum fique um pouco mais grosseiro, você vem, olha, com um pincelzinho chato, um pincelzinho maior e dá uma arrumadinha, dá uma apagadinha nesse contorno. Para esse botãozinho aí, olha só, tô eu novamente passando amarelo bebê. Esse botãozinho já fazia parte de outro cachinho, de outro galinho. Eu vou pintar ele assim mais suave, encher ele inteiro de amarelo bebê, diferente do outro. Estou passando um pouquinho de verde pistache nessa parte aí embaixo. Coloquei agora um toquezinho de verde musgo. E vou, gente, para essa parte de cima. Vou passar o púrpura também. A diferença é que eu vou deixar ele mais rosadinho. Eu não vou deixar o púrpura, ou pelo menos a tonalidade tão forte quanto do outro lado, que eu coloquei o púrpura, coloquei o vinho. Para isso aí, eu vou colocar o púrpura apenas. Olha só, o fato de estar cheio com o amarelo bebê, esse púrpura vai ficando mais suave. Embora a pontinha do botão tem a tonalidade mais escurinha mesmo. Conforme a gente vai descendo, para o cabinho dele vai ficando mais suave. Então, eu vou passar logo o púrpura nessa região aí de cima, deixando assim mais marcado, e vou manchar um pouquinho essa parte de baixo. Veja que eu tô levando o pincel mais que sujinho, apenas de tinta, para que fique mais suave, para que a tonalidade do amarelo bebê ainda apareça. Tem uns detalhezinhos aí mais marcados, como os risquinhos, dessa separação do cabinho com o botão, fica mais marcadinho, tem uns risquinhos. E veja que eu vou fazendo uma pintura um tanto riscada. Eu não vou deixando assim, muito lisinha, muito emendada, eu vou deixando manchadinho. Aí eu só tô passando um pouquinho de amarelo bebê entre esses risquinhos, deixando uma separaçãozinha. Fiz uma curvatura aí com o púrpura, vou fazer outra aí do lado ali. Isso aí já é uma marca de pétala. A parte de cima dela é mais escura. No caso, isso aí não é uma depressão, não é a parte de baixo. Mas a parte de cima dela, nesse lugar, ficou mais escuro. E pra pontinha, olha, eu tô deixando mais suave. Estou fazendo uso, nesse caso, do amarelo bebê para dar essa luminosidade aí em cima. Vai ser uma questão de observação, você vai ficar olhando onde eu coloco luz, onde eu coloco sombra, porque não dá pra gente colocar espaços, marcar no desenho todos esses cantinhos de sombra e de luz. Para as luminosidades, eu vou colocar com o amarelo bebê mesmo. Agora, eu tô só com o pincelzinho número 0, fazendo uns contorninhos, deixando mais marcado aqueles contorninhos que coloquei antes. Só que eu coloquei com um pincelzinho maior e eles ficam mais apagadinhos, ficam mais espalhados. Com o pincel 0, eu vou deixando eles mais marcadinhos. Se ficar marcado demais, você dá uma apagadinha com um pincelzinho chato, pincelzinho 2 ou 4... Até mesmo 0 chato também é bom para fazer isso. Bom, pessoal, para hoje eu vou fazer apenas isso, pintar esse vaso, essas folhas, esses botões. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade, para a gente finalizar esse desenho, pintando essas 4 flores que faltaram. Olha só o resultado da nossa pintura para hoje. Tchau, até o próximo para a gente terminar. Beijos!